Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos vocês aqui na Chácara Manaim, a você que está nos acompanhando aí pela internet. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje nós vamos compartilhar na devocional aqui, na meditação na Palavra de Deus, sobre Jeremias. Nós vamos ler então na leitura de hoje, Jeremias capítulo 1. E antes da gente iniciar aqui a leitura do texto do que nós vamos falar hoje, eu quero fazer uma pergunta para você que está aí na sua casa, você também pode responder pelos comentários, né? Tem a Letícia que vai estar lendo tudo ali que você escrever, mas eu quero saber de você qual é a sua vocação. Quando você estava naquela fase de desenvolvimento, acho que principalmente ali, né, na adolescência, a gente fica um pouco perdido, né? Fica aquelas perguntas na cabeça: para que eu nasci? Qual que é a minha vocação? Para que eu fui chamado? Mas por que de tantos espermatozoides eu fui o escolhido? Né? Qual é a minha vocação? Por que eu estou aqui? De certo, provavelmente você deve ter se perguntado isso. Eu sei que eu me perguntei muito isso. Mesmo, né, crescendo na igreja, conhecendo a palavra de Deus, eu me perguntei muito, principalmente entre os 16 aos 18 anos. Eu perguntei: Senhor, o que tem para minha vida? Por que eu estou aqui? E nós vamos ver hoje sobre vocação. Só que dentro da palavra de Deus e na própria vida de Jeremias, no capítulo 1 que nós vamos ler, nós vamos ver também a vocação, não só de Jeremias, mas a vocação, e eu vou te provar aqui, a vocação para a sua vida. Se você ainda está se perguntando qual é a sua vocação, vou te dizer, na palavra de Deus você vai encontrar respostas. A vocação está escrita aqui neste livro. E nós vamos meditar e buscar em Deus e ouvir a Deus o que Ele tem para nós neste momento. Mas agora nós vamos, antes de ler, nós vamos orar, pedindo para que o Senhor ministre ao nosso coração. Senhor, nós te louvamos, Pai, por este dia. Somos gratos a Ti por mais uma oportunidade de aprendermos e ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor irá nos ensinar através da vida de Jeremias, através da vocação que o Senhor teve pela vida dele e também a vocação que o Senhor tem para as nossas vidas. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entendermos as Tuas verdades, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá, eu falei, né, sobre vocação, perguntei se você já se fez essa pergunta, qual é a minha vocação, mas vamos entender então agora o que é vocação, né? Vocação é um termo derivado no verbo, no latim, que é vocare, que significa chamar. É uma tendência ou inclinação que direciona alguém para algo específico. Então, a vocação significa chamar para algo, vai te direcionar para algo específico. E quando eu estava lendo isso daqui, eu lembrei muito na adolescência, que é muito falado, mas eu creio que para agora também ainda falam bastante, sobre o teste vocacional. Quem aqui já fez teste vocacional? Eu fiz, mas faz muito tempo, eu nem lembro o que deu, como foi na escola, mas teve o teste vocacional. E eu lembro que os professores falavam muito que aquele teste iria ajudar na decisão que a gente ia tomar com as escolhas das nossas vidas mais para frente. E nós vemos aqui o teste vocacional de Jeremias, né? Deus o chamou. E ali Deus vai provando para ele a vocação dele. E aqui nós vamos ver também para as nossas vidas qual é a vocação, qual é essa vocação, qual é esse chamado, né? A gente viu que vocação é chamar, então ele também é chamado. Outras versões na Bíblia sobre esse mesmo capítulo tem escrito em cima o chamado de Jeremias. Então a gente pode dizer que vocação é o chamado. Então, como tema da ministração de hoje, eu coloquei assim: vocação. Qual é a sua? Ou você pode colocar também qual é a sua vocação, né? Mas eu quis deixar um pouco diferente. Vocação. Qual é a sua? E nós vamos ler aqui os versículos que estão aqui em Jeremias, capítulo 1. Antes da gente ler,
só colocando aqui uma pequena introdução sobre Jeremias. Jeremias, ele é filho de profeta, de sacerdote, e provavelmente ele estava sendo preparado, né? A gente não sabe, não tem a certeza se ele estava sendo já preparado naquele momento, mas ele ouviu a voz do Senhor e foi vocacionado. E nós vamos ler no versículo 4 do capítulo 1, um pouquinho sobre isso. Nós vamos ler nesse momento do 4 até o versículo 10, só para a gente entender um pouco melhor sobre esse chamado do Senhor sobre a vida dele. Versículo 4 diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Versículo 6. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocando minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Por enquanto, nós vamos parar aqui, depois a gente dá a sequência. Então, nós vimos aqui, nesse contexto, que Jeremias ele foi vocacionado, mas vocacionado para quê? Então, com essa vocação de Jeremias, como eu falei, nós vamos entender também a vocação de Deus a nós. Então, em primeiro lugar, Jeremias ele foi vocacionado para viver o propósito de Deus. Nós vimos no versículo 4 e 5, principalmente ali, falando assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus, ele separou Jeremias com um propósito. E nós vemos aqui que tem como provar ainda, vou colocar aqui dentro desse ponto, mas 4 ações de Deus. 4 ações de Deus na vida de Jeremias e que também é feita na nossa vida, que comprova que Deus tem um propósito. Então, para responder a pergunta do início que eu falei ali, a gente se pergunta muito: mas por que eu existo? Por que eu nasci? Então, aqui está uma resposta: você nasceu com um propósito, porque Deus tem um propósito na sua vida. E nós vamos provar aqui que Deus tem um propósito. No versículo 5, diz que Deus formou, Deus conheceu, Deus consagrou e Deus constituiu. Então, há um propósito de Deus na vida de Jeremias. Deus criou Jeremias com um propósito e Deus também nos criou com esse propósito. Porque o mesmo Deus que criou e que formou e que conheceu, que gerou Jeremias, é o mesmo Deus que nos formou, que nos conheceu e que também nos constituiu. E por isso ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, assim como ele teve propósito para a vida de Jeremias. Jeremias ele foi ali levantado como profeta em meio a um momento muito difícil da nação, onde as pessoas tinham se esquecido de Deus, as pessoas tinham abandonado a Deus, mas Deus ali levantou Jeremias e falou: Jeremias, eu tenho um propósito na sua vida. E assim nós também, porque vivemos numa geração tão complicada, pessoas que abandonaram a Deus, pessoas que estão distantes de Deus. E hoje Deus está nos alertando mais uma vez, com muito amor e muito carinho: eu tenho um propósito para a sua vida. Eu te formei, eu te conheci, eu te separei. E vendo esse texto, né, com um versículo tão pequeno, mas com tantas verdades, a gente vê, poxa, Deus, ele nos preparou de uma forma especial para um propósito. Não foi, né, de qualquer jeito. As pessoas às vezes pensam, eu lembro que eu escutava muito na adolescência, muitas meninas da minha sala contando histórias
que elas eram um erro, foi um engano, foi talvez os pais não se cuidaram, então assim, eu nasci, mas eu não tenho nada para fazer nessa vida porque eu fui um erro. Não, nós não somos um erro, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida, assim como Ele teve na vida de Jeremias, um propósito tão grandioso. Em Salmo 139, versículo 16, ainda mais para comprovar essas verdades, né? Diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, há um propósito de Deus para a sua vida. Agora, eu vou perguntar para você, né? Qual é esse propósito? Eu sei que há um propósito eterno, né? Que é sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Mas há um propósito que Deus tem através da sua vida. Como você vai descobrir esse propósito? Versículo 4 está dizendo ali: a mim veio, pois, a palavra do Senhor. Quem foi que falou o propósito de Jeremias? Deus. Então, se você quer saber qual é o propósito da sua vida, ouça ao Senhor. Eu lembro quando eu vim aqui no seminário a primeira vez para conhecer, não fui ainda como aluna, não sei nem se a tia Mirinha vai lembrar dessa situação. Eu vim para passar uma semana, mas passei 3 dias, porque eu estava muito agoniada sem entender ainda o propósito de Deus para minha vida. E eu lembro que quando eu fui me despedir, a tia Mirinha estava ali na cozinha. Eu fui me despedir, agradecer pelos 3 dias que eu fiquei, embora era para ser uma semana. Mas não porque eles me mandaram embora, tá? Deixa eu explicar. Eu queria ir porque eu estava em turbilhão, assim, na mente, no coração, sem entender por que eu estava aqui, sem entender o que Deus queria naquele momento. E eu lembro que eu fui me despedir dela, agradecer pelos dias que eu tinha ficado. E aí ela falou assim: olha, Lídia, ouça ao Senhor, veja o que Ele tem para sua vida, então você toma a decisão de você vir. E aquilo ficou gravado na minha mente e no meu coração. Então voltei para casa, isso foi em meados de novembro, voltei. Em janeiro eu tomei a decisão, então, em Deus, né? Eu ouvi, busquei, orei, ouvi a Deus. Então eu vim aqui para o seminário e estou aqui até hoje, né? Não no seminário, agora como missionária. Mas a importância de ouvir a voz de Deus. Então Deus tem um propósito para a sua vida, mas qual é esse propósito? Só Deus pode te falar. Então vá ao Senhor, ouça dele: Senhor, o Senhor me criou, me formou, me separou, me consagrou. Deus, Ele nos consagrou para a obra dele. Como eu falei, Ele não fez de qualquer maneira, Ele fez com um propósito, com um objetivo final, com uma finalidade. Cada detalhe das nossas vidas Ele programou para um propósito. Mas esse propósito nós temos que descobrir no Senhor. Nós precisamos ouvir ao Senhor. Como é difícil nesses dias tão agitados que nós vivemos, parar e ouvir ao Senhor. Como é difícil em épocas de decisões, pressão, muita coisa acontecendo, e você precisa desesperadamente ouvir uma direção, mas você é levado por tantas coisas que você não para então para ouvir a voz do Senhor. É a voz do Senhor que vai direcionar as nossas vidas. É a voz do Senhor que irá nos guiar pelo caminho certo. Então, em meio a esses dias agitados, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, ouça a voz do Senhor. E não se esqueça que a sua vocação é para viver os propósitos do Senhor. E para você saber esses propósitos, você precisa ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, vamos continuando aqui. Agora nós vamos ler o versículo 6 e 7. Então ali Deus chamou, né? Nós lemos o versículo 4 e 5, Deus falando que formou, que criou, que conhecia Jeremias. Agora o versículo 6, a resposta de Jeremias ali, né? Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Versículo 7, mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então nós vamos ver qual é o outro chamado, qual a outra vocação aqui. É ser usado e enviado por Deus.
Então a vocação de Jeremias ali foi viver o propósito que Deus tinha criado ele, da forma como Deus criou ele para aquele propósito, mas também era para ser usado e enviado por Deus. E esse também é o propósito das nossas vidas, é sermos usados e enviados por Deus. Né? Deus dizendo ali, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem te enviar, irás. E tudo o que eu mandar, você vai falar. Então não é apenas a gente vai escolher o lugar para onde ir. Fala, Deus, tudo bem, eu entendi o teu propósito, então eu quero ir, né, para o Havaí ser missionária lá. Não, Deus tem o lugar dele para você. Deus tem a mensagem dele através de você. Né? Aqui Jeremias, ele colocou no versículo 6, né? Ele falou, Senhor, mas eu não passo de uma criança. Né? Alguns comentários dizem que pode ser que ele falou isso por ser ainda muito novo para entrar na vida pública naquela época. Bom, eu não sei. Mas ele colocou aqui algo diante de Deus e falou, Deus, eu não passo de uma criança. Eu acho que eu entendi um pouco isso aqui de Jeremias, porque eu já falei isso para Deus. Falei, Deus, tem certeza que sou eu? Tem certeza que o Senhor quer me levar para lá, aprender uma língua, aprender uma cultura? Eu não consegui nem tirar 10 numa prova. Na verdade, eu não passei nem de 7 na prova de língua e cultura. Tem certeza? Então a gente fica perguntando ali, mas aqui o que eu vejo é que foi colocado diante de Deus uma pequenez ali. Então Jeremias colocou, Deus, eu não passo de uma criança. Mas então Deus, ele capacitou Jeremias para ser usado e ele enviou Jeremias. Não foram os líderes que levantaram ele, agora você vai ser profeta aqui, não. Foi Deus que criou com um propósito, que então separou e para ele ser usado e enviado por Deus. Então esse também é o propósito de Deus para as nossas vidas, é sermos usados e enviados. Então você vai conhecer o propósito de Deus para a sua vida e dentro desse propósito você vai ser enviado e usado por Deus. Porque Deus nos criou sim, mas para sermos usados e enviados por Ele. Não são pessoas que enviam, é o próprio Deus, porque Ele é quem capacita. Ele é quem formou, Ele é quem te separou e Ele que te capacita para viver então a obra dele. Então sermos usados e enviados por Deus, então não dê desculpas. Quer ser usado por Deus? Quer saber como ser usado por Deus? Não dê desculpas, só diz assim, Deus, por favor, me use mesmo. Eu quero ser usado porque eu sei que eu fui criado para isso. Você foi criado para ser usado e enviado por Deus. Amém? Então, terceiro ponto, nós vimos, né, que qual é a vocação, né, de Jeremias e qual é a nossa vocação, como diz o tema ali, vocação qual é a sua? Primeiro, viver o propósito de Deus. Segundo, ser usado e enviado por Deus. Terceiro, é proclamar a palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é a verdade. E o nosso mundo hoje está cheio de mentiras, está cheio de situações que não condizem com a palavra de Deus. Jeremias foi levantado como profeta. E nós também somos os profetas. Os profetas são aqueles que proclamam a palavra de Deus. E nós somos esses proclamadores da palavra de Deus. Nós vamos ver no versículo 8. Nós vamos ler alguns versículos. Agora vamos ler do 8 ao 10 e depois do 16 ao 19. Versículo 8. Diz assim, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Nós vamos agora para o versículo 16. Diz assim, pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles. Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois,
cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Então, Jeremias aqui foi levantado, foi convocado a proclamar a palavra de Deus, como nós lemos aqui do versículo 16 em diante, numa situação muito complicada, como eu já citei. As pessoas deixaram a Deus, as pessoas trocaram Deus por deuses estranhos. Lendo um pouco mais sobre essa época aqui, tinha até a questão ali de adoração, de pessoas que davam seus filhos para serem queimados em sacrifício a deuses. E não era isso que Deus tinha para o povo dele. As pessoas estavam se afastando do plano de Deus. E Jeremias foi levantado para proclamar a palavra de Deus nessa época, nesse momento difícil, para poder então proclamar a mensagem de justiça, sim, porque Deus estava falando assim, fale isso, que eu não estou gostando disso, né? Deus vai explicando aqui que não é isso que Deus tinha para eles, mas também era uma mensagem de esperança. E essa também é a nossa tarefa no nosso mundo hoje, para ir contra aquilo que não faz parte das verdades de Deus, dos princípios da palavra de Deus, mas também proclamar essa palavra de esperança. Aqui diz assim também, no versículo 17, a gente proclama a palavra de Deus, sim, mas como a gente proclama essa palavra de Deus? Como nós seremos a boca de Deus para este mundo, para essa nação, para as nações? Como seremos? No versículo 17 diz ali, tu, pois, cinge os lombos. Cingir os lombos fala de preparar, né? Eu fui procurar uma figura para poder entender sobre essa situação. Então mostrou, uma figura mostrou o homem há muito tempo atrás, nessa época aqui mais ou menos, como é que ele cingia o lombo. Ele levanta a túnica para deixar então as pernas mais livres para ele poder correr mais rápido. Mas isso fala do quê? Que ele, antes dele correr, ele precisa se preparar. Então ele arruma ali para poder correr. Então cingir fala de preparar. Nós precisamos nos preparar para sermos proclamadores da palavra de Deus. Nós seremos a voz de Deus, nós não podemos falar de qualquer forma. E esse preparo, muitas vezes, quer dizer, com certeza, não muitas vezes, mas com certeza vem através da meditação na palavra de Deus, oração, jejum. Nós somos proclamadores da palavra de Deus, mas isso nós precisamos nos preparar, não é proclamar de qualquer forma. Nós precisamos sempre buscar no Senhor esse preparo. Também diz ali, dispõe-te. E também essa questão, também essa palavra, né? Dispõe-te fala sobre você se levantar, você se dispor. Eu gostei dessa versão de tradução aqui da Bíblia, que diz assim, entrar em cena. Ou seja, é algo que você tem que estar disponível para acontecer já. Então ele fala, se prepare, mas se disponha. Então se prepare e vá, seja disponível. São pontos que na vida de todo cristão, não vou falar que é só dos missionários, porque todos nós somos missionários. Como nós vimos aqui, todos nós fomos criados com um propósito, Deus quer usar todos nós. Mas isso aqui, essa disponibilidade de ir a qualquer momento, de qualquer forma, seja no seu trabalho, seja na sua casa, de ser usado pelo Senhor. Disponibilidade, né? Até um dos lemas da escola de missões, quando a gente entra aqui, é ensinado, né? Na vida do missionário é preciso ter essa disponibilidade de ir aonde Deus mandar. E nós vamos ver aqui também, nesse mesmo versículo, fala dize-lhes, essa palavrinha, que quer dizer, então, no original da palavra, diz assim, falar, declarar, comandar, avisar. Esses foram os significados que eu separei com relação a essa palavra. Eu acho que tem muito a ver com nossos dias hoje, que nós precisamos falar, avisar, proclamar. Então Deus, Ele nos chamou sim. Deus teve uma vocação para Jeremias e hoje também nós estamos entendendo que essa vocação também é para nós.
que há um propósito de Deus, a vocação para viver o propósito de Deus, a vocação para sermos usados e enviados por Deus, e a vocação de proclamarmos a palavra do Senhor. E para concluir, para afirmar ainda mais a certeza dessa palavra do Senhor para nós e para os nossos dias, porque a palavra do Senhor é viva, é eficaz, e é também para nós, ela é atual, nós vamos ler o versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos os proclamadores. Somos os proclamadores. Isso quer dizer que nós somos os profetas desta geração. Em Jesus, nós somos os profetas dessa geração. Nós precisamos proclamar a palavra do Senhor. Mas o maravilhoso de tudo, né, com relação a essa obra do Senhor sobre as nossas vidas, é que nós não fazemos ela sozinha. Vai ter dificuldades? Vai ter. Nós vamos ver aqui no versículo 19. Versículo 19 do capítulo 1 diz ali, né? Pelejarão contra ti. Ou seja, vai ter muitas dificuldades. Porque a palavra do Senhor, ela vai confrontar o erro. Ela vai confrontar o pecado. E as pessoas aí fora não querem isso. Então eles vão pelejar contra nós. Como a gente já tem visto situações acontecendo que são contra os princípios de Deus. Que estão atingindo diretamente a igreja do Senhor. Mas aqui diz, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Não prevalecerão. E o melhor de tudo ali, porque eu sou contigo. Então somos esses proclamadores da palavra do Senhor, mas não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Então onde quer que Ele vá te usar, onde quer que Ele for te enviar, você não estará sozinho. Muitas vezes a gente até se sente sozinho, mas nós não estamos, porque é a promessa do Senhor. Eu estarei contigo, vou ter situações complicadas. Vai sim, mas eu estarei contigo. No versículo 8 também diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, nessa convocação toda, saiba que você não está sozinho. O Senhor irá contigo, para que você cumpra os propósitos dele, para que você seja usado e enviado por ele, para que você proclame a palavra dele. Você não estará sozinho diante dessa convocação, dessa vocação do Senhor sobre a sua vida. Você não estará sozinho. Então, como conclusão, eu queria fazer a pergunta do começo, né? Qual é a vocação? Qual a sua vocação? Hoje você ouviu aqui na palavra, de acordo com a palavra do Senhor, vendo na vida de Jeremias e também vendo para as nossas vidas, essa vocação, esse chamado do Senhor. Qual é a sua resposta hoje a esse chamado do Senhor? Quando estava perto da nossa formatura aqui no seminário, eu não sei se a Dani vai lembrar, mas nos últimos dias ali, nas últimas semanas, o Kiko trouxe uma música antes da nossa aula para nós ouvirmos e sermos ministrados por aquela música. Era uma música muito desconhecida, eu conheci naquele momento ali, mas as palavras daquela música, elas entraram muito assim no meu coração. E que com isso eu dei então minha resposta ao Senhor ali definitivamente. E o nome da música é Ouço um Chamado. E fala assim, ouço um chamado da voz do teu Espírito. Uma nova unção que desce do teu altar. Aí o refrão diz assim, Deus, estou aqui. O teu chamado encontrou o meu amor para servir. Deus, eis-me aqui, eu confio no chamado que tu tens para mim. Qual é a nossa resposta diante desse chamado do Senhor? Mas eu já sou missionário, mas eu já sou cristão há tanto tempo. Mas
a nossa responsabilidade, o nosso papel continua sempre e sempre. E precisamos buscar no Senhor o renovo. Nós temos orado por renovo do Senhor. Temos orado pelo avivamento do Senhor. E isso tem que ser diário. Isso tem que queimar nos nossos corações todos os dias. Qual é a nossa resposta ao chamado do Senhor? Quais são as desculpas que nós temos dado diante do Senhor? Ah, não, Deus, mas tem muita atividade hoje. Não tem como eu falar do teu amor hoje. Ah, não, Senhor, mas eu tenho muito trabalho. Não tem como eu ligar para alguém e ministrar a tua palavra ou me encontrar com ninguém nesse momento. Que a nossa resposta seja, então, a de dizer ao Senhor: Deus, eis-me aqui. Eu confio nesse teu chamado. Senhor, eu posso ser pequeno, como Jeremias disse aqui, né? Eu posso ser tão pequeno diante de uma responsabilidade tão grande, mas usa-me, Senhor. Eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser usado, enviado pelo Senhor e quero proclamar a tua verdade. Amém. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor tem, Pai, colocado em nossos corações e nos chamado a atenção com relação ao chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, a essa vocação que o Senhor tem para todos os teus filhos, Papai. Que possamos entender esse papel tão importante que o Senhor nos chamou, que possamos nos posicionar, Pai, com relação a este chamado do Senhor, para sermos profetas do Senhor a esta nação, às nações, Pai. Em nome de Jesus, queremos sim ser proclamadores do Teu Evangelho. Pai, fala aos nossos corações. Pai, ministra cada vez mais essas Tuas verdades sobre as nossas vidas. Faz-nos lembrar todos os dias que nós temos um chamado do Senhor para nós e que precisamos vivê-los, Pai, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, graça e paz do Senhor. Amém.